galera, eu sou o Alisson Canal Galo Forte, vou estar comentando sobre o jogo de Clube Atlético Mineiro e Sport Recife pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo foi lá em Pernambuco, na casa do Sport, na Ilha do Retiro. Terminou 4-2 para o Atlético de virada, né? O Galo começou perdendo de 2-0, né? Com um golzinho no primeiro tempo. Outro no começo do segundo, né? Lá aos 17 minutos do segundo tempo. E o Galo conseguiu virar com gols de Hulk, 2 gols de Rony e gol do Alexander, né, com assistência do Hulk, né, de carrinho. E o Galo ganha de virada fora de casa, né, lá em Pernambuco, na Ilha do Retiro. Mas como sempre que eu falo as escalações primeiro, sempre eu falo do mandante, jogo lá em Recife. E a escalação do Sport foi assim, o esquema 4-2-3-1, né? E a nota geral 6.40, né? Uma nota assim, não tá tão ruim, né? Porque não tá vermelha, mas também não tá assim na média, que é a nota amarela, nem a boa, que é a verde, né? Igual a do Galo, né? A nota do Galo foi verde. Não tá nem vermelho nem amarelo, né? Tá mais ou menos laranja, né? O goleiro Gabriel Vasconcelos, a pior nota da partida, né, dos titulares, porque no banco teve o Riquelme Felipe, que entrou no lugar do Thierry, e ele ficou com 4.7, né, nota menor do que o goleiro, né. O goleiro, ele falhou no gol do Hulk, o gol do Alexander, né, ele dava até para ter pegado até, mas só que desviou, né? Eu sei como é que é difícil fazer defesa assim com desvio, né? Eu sou goleiro, né? Eu jogo como goleiro. E o Gabriel Vasconcelos ficou com a nota 5.0. Camisa 1 do Sport Recife. Os laterais eram Matheus Alexandre, camisa 33, 6.6 de nota e tomou um amarelo no jogo. E o Cândido, né, o Luan Cândido, camisa 36, 6.1 de nota. Os zagueiros Thierry e Ramon Menezes, né, Ramon Menezes 40, 6.5 de nota. E o Thierry, 6.8 de nota, camisa 15. O meio-campo, Lucas Cal, 21, 6.4 de nota. E Rivera, camisa 14, 6.7 de nota, né? O ataque, Mateuzinho, camisa 17, 6.7 de nota. Lucas Lima, 6.6, camisa 10. Léo Pereira, né? Não o do Flamengo. Léo Pereira do Sport, que fez os 2 gols do time, né? Pernambucano. Camisa 38, 8.3, né? Foi o melhor jogador da partida, né? Fez 2 gols. Igual ao Rony, que também fez 2 gols, mas só que ficou com a nota um pouquinho menor do que o Léo Pereira, né? Que ficou com 8.3 e fez 2 gols na partida. O centroavante do Sport era o Pablo, 92, né? Mesma camisa do Dudu, camisa 9A2, 6.8 de nota e deu assistência, uma das assistências para o Léo Pereira fazer um de seus 2 gols, né? Agora, a escalação do Galo foi assim, esquema 3-4-2-1, nota geral do time bem boa, né? 7.23, goleiro Everson, 6.5 de nota, camisa 22, não precisou trabalhar muito, né? O Sport não criou muito, né? O Galo, ele chegou ao gol várias vezes, né? Mas não conseguindo ter sucesso no primeiro tempo. Mas no segundo conseguimos fazer 4 gols, mas mesmo assim perdendo algumas chances, né? Às vezes chutava pro gol, mas a defesa tirava. Inclusive no primeiro tempo teve uma, bem no início, uma bola na trave, né? Quase que foi um golaço do Natanael, mas a bola pegou na trave e não entrou, né? Os zagueiros, Júnior Alonso, capitão do time, camisa 6, nota 7, Vitor Hugo, 7.2 de nota, 14, né, camisa 14, e o Ivan Roman, 6.7 de nota, camisa 23, né, o Everson não precisou trabalhar muito por causa desses zagueiros aqui, né, especificamente desses 2, Vitor Hugo e Júnior Alonso, que estão com a nota bem boa, né, não deixaram o Sport, né, que já não é, assim, sem ofensas,
um time tão bem, né, o lanterna do campeonato, mas eles não deixaram o Sport criar, né? O meio-campo do Galo era composto por Caio Paulista, camisa 38, 6.4 de nota, Fausto Vera, camisa 8, 7.8 de nota, Alan Franco, 6.8 de nota, camisa 21, e Natanael, camisa 2, 6.9 de nota. Aí mais à frente, Biel, camisa 77, 7.4 de nota, e Igor Gomes com a nota 7 e a camisa 17. E o centroavante Rony, né, bem criticado, mas que hoje foi um dos protagonistas, né, que fez o gol do empate e depois ampliou, né, depois que o Galo já tinha virado com o gol do Alexander, ele ampliou, né, com a bela jogada de Hulk, né, que roubou a bola, pedalou, tocou pro Rony e ele, né, não errou o gol dessa vez, igual todas as outras vezes. Ele fez, né? E se eu não me engano, ele tinha marcado contra o Sport na outra rodada, né? Na Arena MRV, que a gente ganhou por 3-1, né? Rony ficou com a nota 8 e a camisa dele é a 33, fez 2 gols na partida. Os reservas que entraram, né? Para o time do Sport foi o Romarinho, 11, 6.3, né? Uma nota, assim, mais ou menos. Riquelme Felipe, que entrou no lugar do Thierry, 4.7, a pior nota geral, né, na partida. Sérgio Oliveira, 6.1 de nota, também uma nota bem mais ou menos. Aí, no lado do Galo, quem entrou foi o Guilherme Arana, aos 46, camisa 13, 6.6 de nota. O camisa 92, Dudu, também entrou aos 46, 7.2. O Hulk, que entrou para dar 2 assistências e fazer um gol, 8.6 de nota. Não, eu me enganei, né? Eu falei que o Léo Pereira tinha sido o melhor da partida, mas ele realmente foi dos titulares. Mas o melhor mesmo, em nota, foi o Hulk, que deu 2 assistências e fez o gol, né, que abriu o placar para o time do Atlético e deu as 2 assistências para o Galo virar, né? Deu assistência para o Alexander de carrinho, né? Ele alcançou a bola, o Alexander só chutou, desviou, gol, e a outra foi uma jogadaça do Hulk para o Rony só empurrar para dentro do gol. Os outros que entraram foram o Alexander, que também entrou para fazer gol, 7.8, e o camisa 10, Gustavo Scarpa, que entrou 65 para dar assistência também, né? E ficou com a mesma nota do Alexander, 7.8, né, de nota. Agora eu vou falar alguns detalhes da partida, né, como as substituições, os cartões, né, os gols. Começa o jogo, no primeiro tempo não teve tantos acontecimentos, né, não teve cartões, não teve substituições, mas teve o gol do Léo Pereira com a assistência do Pablo, né, aos 18 minutos, o gol do Sport para abrir o placar lá na Ilha do Retiro, 1-0 para o Sport. Aí teve o acréscimo de 4 minutos e termina o primeiro tempo 1-0 para o Clube de Pernambuco, né? E aí já começa o segundo tempo entrando Hulk, Dudu e Arana e saindo Biel, Caio Paulista e o Natanael. Aos 63 minutos o Sport amplia mais uma vez. Léo Pereira faz o seu segundo gol na partida e o segundo gol do Sport, 2-0, aos 63 minutos. Aos 65, entre o Alexander e o Scarpa, né? O Scarpa que faria assistência logo depois, né, na partida, para o Rony fazer o gol do empate, e o Alexander que faria o gol da virada, né? E aos 68, depois que o Scarpa e o Alexander entraram, gol do Hulk de falta, né? Foi de bem longe, né? Não de tanto, né? Porque ele já fez gols de muito mais longe, como o de falta contra o São Paulo e o contra o Cruzeiro, por exemplo. Mas foi com a ajuda do goleiro, né? Que ficou com a nota bem ruim na partida, né? Ele espalmou a bola conseguiu passar, ele ainda tentou tirar, mas foi uma grande falha do goleiro, né? E logo após o gol do Hulk, aos 68, aos 70, Rony Elson faz o seu
gol, né? Finalmente, depois de tanto tempo, ele faz o gol com assistência do Gustavo Scarpa para deixar tudo igual lá em Pernambuco. 2 para o Atlético, 2 para o Sport, né? Golaço, né? Não posso dizer assim que foi um golaço, porque foi de cabeça, né? Mas, tipo, não foi aquele golaço, assim, de peixinho, mas o Rony conseguiu subir, né? Ele, que é um cara baixo, conseguiu subir e escabeceou bem, né? O goleiro não alcançou, ele até alcançou, né? Conseguiu dar uma triscada nela, mas não conseguiu impedir o gol do empate do Atlético, o gol de Rony Elson. E o Galo empata o jogo. Aos 72, o Alexandre, né? O Matheus Alexandre toma o cartão amarelo por falta. Aos 77, Romarinho entra no lugar de Mateuzinho. Aos 81 minutos, gol de Alexander com assistência do Hulk, o gol da virada do Atlético, o time da virada virou fora de casa, né? O Hulk conseguiu alcançar a bola de carrinho, sobrou pro Alexander chutar, desviou e passou por cima do goleiro do time, né, do Sport. Aos 82, o Riquelme Felipe entrou no lugar do Thierry e o Sérgio Oliveira no lugar do Lucas Cal. E aí, aos 83, o gol do Rony para ampliar para 4-2 na Ilha do Retiro, com a jogadaça de Hulk, que roubou a bola, pedalou, tocou para o Rony, se eu não me engano, de perna esquerda, para o Rony finalizar e fechar a vitória do Galo fora de casa de virada para levar esses 3 pontos importantes, né? Nesse exato momento, o Galo no Campeonato Brasileiro está em 10º, né? Se eu não me engano, se o Vasco... Não, a gente agora está em 9º. Então, provavelmente, o Vasco está perdendo, né? Porque quando eu olhei, o Vasco estava, né? Tinha acabado de começar, então o Vasco estava empatando, mas pelo visto, o Juventude está ganhando do Vasco fora de casa, né? E um resultado bom para o Galo e para 9º lugar e se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Galo chegou a 43 pontos, né? E como eles falam, né, a quantidade certa de pontos para não cair é 45, mas a gente não precisa contar isso, porque a gente não vai cair. Tipo, eu não sei, né, não sei quando foi isso, mas eu tava assistindo lá uma vez e o Vasco, ele fazia post assim, agora só falta tantos pontos pra gente não cair, né, talvez pelo trauma, né, de 4 rebaixamentos desde 2008 para cá, eles foram rebaixados 4 vezes, né? Mas, sem enrolação, bora falar aqui as estatísticas da partida, né? Nessa partida, lá em Pernambuco, o Galo ficou com 69% de posse de bola a 31 do Sport. Grandes chances foram somente uma para o Sport e 6 para o Galo. Né, eu falei que o Galo criou bastante, né, 6 grandes chances contra uma só do Sport. Total de chutes foram 20 do Galo contra 7 somente do Sport. Defesa do goleiro foi 2 do Everson e 1 do goleiro do Sport. Escanteios 4 para cada lado. Faltas foram 12 do Sport e 6 do Galo. Passes 607 do Galo, enquanto o Sport só fez 262. Desarmes, 16 do Sport e 14 do Galo. Faltas foram 12 a favor do Galo, né? Tiros diretos. E 6 a favor do Sport. Cartões amarelos foi somente 1. E esse foi para o lado do Sport. Né? Chutes ao gol foram 5 do Galo e 4 do Sport. Na trave foi 1, bem no começo do jogo do Galo. Chutes próximos ao gol foram 10 do Galo e 2 do Sport. Chutes bloqueados foram 5 do Galo e 1 do Sport. Chutes de dentro da área 14-4 para o Galo. Chutes de fora da área 6-3 para o Galo. Agora eu vou falar a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Em primeiríssimo lugar, Palmeiras com 68 pontos. Em segundo, Flamengo
com 65, né? Tá ali na cola do Palmeiras. Se o Palmeiras bobear, né? O Flamengo, né? Tipo, se o Palmeiras perde a próxima e o Flamengo ganha, eles empatam em quantidade de pontos, né? Em terceiro lugar, com 63 pontos. Em quarto lugar, fechando o G4, o Mirassol, que tá fazendo uma bela campanha, 56 pontos. Bahia, que perdeu pra gente na última rodada por 3-0. Tá em quinto colocado com 52, tá jogando nesse exato momento, né? Botafogo com 6, né? Não, com 51 pontos, tá em sexto. E aí, indo para a zona de classificação para a Sul-Americana, né? Competição que o Galo está na grande final, né? E vai jogar dia 22 contra o Lanús da Argentina, né? Em sétimo lugar está o Fluminense com 50 pontos. Em oitavo, São Paulo com 45. Em nono, o gigante Atlético Mineiro, o Galão, com 43 pontos. Em décimo lugar, Vasco da Gama, com 42, né? Depende do resultado, né? Se o Galo ficar em nono ou décimo, né? O Corinthians ainda vai jogar, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que o Corinthians vai jogar dentro de casa, né? Então a gente também depende do resultado do Corinthians, né? Assim, se o Corinthians perder, é melhor pra gente. E se o Vasco perder, também é melhor pra gente, que a gente fica aqui no nosso nono lugar, de boa, né? Mas continuando em 11º, o Corinthians com 42 também. Bragantino com 39 tá em 12º. E aqui chegando na zona que não classifica pra nada, né? Ceará em 13º, 39 pontos. Internacional, 39 pontos em 14º. E em 15º, o seu maior rival, Grêmio, com 39. Vitória está em 16º, com 34. E abrir na zona de rebaixamento o Santos, que tá difícil de escapar. A sequência de jogos do Santos é Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. E eu não lembro qual que era o outro, né? Mas eu só sei que perderam pro Palmeiras por 2-0. Agora tem o Flamengo, tem o Palmeiras de novo. E eu acho que é o Cruzeiro ou é o Mirassol. Eu não lembro qual time que é, né? Mas é uma sequência bem difícil pro Santos escapar. E é bem difícil escapar, né? Tá com 33 pontos, um ponto a menos do Vitória. Mas pela sequência de jogos, é bem difícil escapar. Em 18º, o Juventude com 32, né? Tá ali na cola do Santos, né, se ganhar esse jogo contra o Vasco. Fortaleza em 19º, vice-lanterna com somente 29. E o Sport em 20º com 17, que eu acho que não dá mais para se salvar. Saldo de menos 31, né? E ele tá com um jogo a menos, mas não dá para se salvar, né? Faltam 8 jogos Não, 8 não. Faltam 6 jogos, 6 rodadas para o Sport e não tem como se salvar do rebaixamento. Mas então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou bem bom, né? Consegui gravar sem erros, né? Esse daqui foi um dos melhores que eu já gravei. Eu lembro que quando eu comecei a gravar lá no início do ano, eu achava o do Vila Nova melhor, mas esse daqui deve que já superou, né? Até porque agora eu tô conseguindo falar melhor, tô entendendo mais as coisas. Mas então é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Então é isso e tchau!